Holanda. No país, no mapa, mas repleto de maravilhas que deixam marcas inesquecíveis em quem o visita. Os moinhos de vento românticos e os campos de tulipas em cores vibrantes encantam corações há séculos. No entanto, a jornada de hoje será diferente de tudo o que você já viu sobre a Holanda. Desta vez vamos além da beleza de cartões postais. Vamos explorar as sombras escondidas por trás dessa paisagem encantadora, os desafios complexos que o governo enfrenta e as dores silenciosas que a população carrega. Fique conosco até o fim desta viagem para compreender plenamente as verdades sobre a Holanda. E prepare-se para se surpreender com o que talvez nunca tenha imaginado. Agora sim, iniciamos juntos a jornada pelo documentário de hoje, 25 fatos estranhos e fascinantes sobre a Holanda. O mistério de um bairro em Amsterdã. No coração da capital. Amsterdã encontra-se o bairro de Wallen, o epicentro da famosa zona de luz vermelha que há muito atrai multidões de turistas. Porém, atrás do brilho sedutor das luzes de neon refletidas nos canais antigos, existe um verdadeiro labirinto de vielas estreitas, com cerca de 300 janelas envidraçadas. Atrás de cada uma delas, a silhueta de uma mulher sob a iluminação rubra intermitente. Na Holanda, o trabalho sexual foi legalizado em 1º de outubro de 2000, tornando-se o primeiro país europeu a reconhecer oficialmente a prostituição como uma profissão regulamentada, sujeita às mesmas leis trabalhistas e administrativas de outras ocupações. A medida buscava garantir direitos básicos aos trabalhadores do setor, como acesso à saúde, condições seguras de trabalho e proteção contra o tráfico humano. Antes disso, desde 1911, a gestão de bordéis era proibida. Mas no final da década de 1990, diante das limitações do sistema vigente, o governo optou pela legalização como estratégia para melhor controle e proteção dos envolvidos. No entanto, a realidade se mostrou bem mais complexa do que o esperado. Apesar dos avanços na regulamentação e na redução de crimes associados, novos problemas surgiram. O país ainda enfrenta sérias dificuldades com o crime organizado, o tráfico de pessoas e ambientes de trabalho inseguros em partes da indústria. Até hoje, a Holanda segue ajustando suas políticas para equilibrar os direitos dos profissionais do sexo com a necessidade de minimizar os impactos sociais e criminais que persistem nesse setor. Giethoorn, a Veneza do Norte. Imagine acordar em uma vila onde não se ouvem buzinas, onde não há fumaça nem trânsito. Apenas ar puro e um silêncio acolhedor. Bem-vindo a Giethoorn, a joia da província de Overijssel, na Holanda conhecida como a Veneza do Norte. Mais de 90 quilômetros de canais cristalinos substituem as ruas movimentadas. Mas o que torna este lugar tão mágico? Casas de madeira, com telhados de palha alinhadas suavemente ao longo da água, brilham sob o sol, como saídas de um conto de fadas. Pequenas pontes de madeira conectam ruelas, criando cenas de tirar o fôlego a cada passo. Flores exuberantes, sombras verdes e o som suave da água. Nada de motores barulhentos ou faróis ofuscantes. No lugar deles, barcos de fundo chato deslizam silenciosamente pelos canais impulsionados por varas de madeira num ritmo calmo e contemplativo. Fundada no século XIII, Giethoorn é mais do que uma vila. É um retrato vivo de um tempo esquecido onde natureza e paz caminham juntas. Consegue imaginar-se flutuando pelos canais, passando por jardins coloridos, enquanto a brisa fresca acaricia a pele. Essa simplicidade encantadora transformou Giethoorn em um destino adorado por cineastas e turistas do mundo inteiro. Mas o que se esconde por trás de tanta tranquilidade? Como essa pequena vila conseguiu preservar seu encanto atemporal em meio à modernidade? Continue conosco. A Holanda ainda tem muito a revelar sobre as escolhas que moldam um novo olhar sobre a vida. A ponte para animais selvagens. Sobre a rodovia. Imagine dirigir por uma estrada movimentada à noite, com os faróis cortando a escuridão, e de repente ver um cervo atravessando calmamente uma ponte coberta de vegetação sem medo algum. Na Holanda, essa cena é real. Você já parou para pensar em quantos animais são mortos diariamente por estradas construídas por humanos? Apenas nos Estados Unidos, estima-se que 1 milhão de animais
percam a vida por dia nesse contexto. A Holanda, com sua alma verde e visão de futuro, transformou essa tragédia silenciosa em um exemplo inspirador. Entre campos abertos e ventos constantes, ergue-se a Natuurbrug, uma ponte natural com mais de 800 metros de extensão, a mais longa do mundo, dedicada exclusivamente à travessia de animais. Coberta por vegetação nativa, ela permite que cervos coelhos e até raposas cruzem com segurança uma rodovia movimentada. Sem buzinas, sem luzes ofuscantes. Apenas a serenidade da floresta, mais do que uma façanha de engenharia. Esta ponte é um símbolo poderoso, mostra que humanos e natureza podem coexistir em harmonia. O que motivou a construção dessa obra singular? Um propósito grandioso: reduzir os conflitos entre o progresso humano e os direitos das espécies selvagens. Cada passo de um cervo sobre a Natuurbrug é uma afirmação clara do compromisso holandês com a preservação ambiental, onde até a menor forma de vida tem valor. Enquanto muitas cidades ainda lutam para garantir passarelas aos pedestres, a Holanda foi além, criou uma ponte só para os animais. Uma ponte que traduz o pensamento progressista e a empatia profunda de um país que escolheu respeitar toda forma de vida. E você? Ama os animais. Gostaria de ver sua nação investindo em iniciativas como essa. Compartilhe conosco seus pensamentos. O primeiro país a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sob as luzes refletidas suavemente nos canais tranquilos de Amsterdã, o mundo inteiro voltou seus olhos para a cidade na noite de 1º de abril de 2001. Naquele momento histórico, o prefeito Job Cohen, com um sorriso caloroso e olhar determinado, celebrou o casamento de 4 casais do mesmo sexo. Não foi apenas uma cerimônia. Foi um marco global, pois a Holanda se tornava o primeiro país do mundo a legalizar oficialmente o casamento homoafetivo. Consegue sentir a emoção do momento. Abraços apertados, aplausos vibrantes. E lágrimas de alegria preencheram o ar. Aquilo não era apenas uma mudança na lei. Era uma declaração firme de igualdade, onde o amor é celebrado sem distinção de gênero. Desde então, Amsterdã tornou-se um farol para a comunidade LGBTQ+ ao redor do mundo. Suas ruas animadas, bares acolhedores e clubes vibrantes acolhem todos aqueles que desejam viver sua verdade em liberdade. Mas o que faz dessa cidade um lugar onde todos se sentem pertencentes? Bem no coração da capital, o Homo Monument ergue-se como um símbolo da resistência. Mais que um memorial de pedra, ele é uma memória viva dos que sofreram discriminação. Um espaço onde lágrimas de dor e sorrisos de vitória se entrelaçam. Todos os anos, milhares de visitantes tocam suas superfícies e as superfícies frias de granito para sentir a força da coragem que ali repousa. Será que o espírito de aceitação e celebração da diversidade pode se espalhar como fez na Holanda? A jornada por este país ainda guarda muitas surpresas que podem mudar sua maneira de ver o mundo. A terra das mulheres mais independentes do mundo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o charme natural das mulheres holandesas. Mas apenas ao caminhar por Amsterdã ou pelas vilas tranquilas cercadas de tulipas é que se percebe verdadeiramente o magnetismo especial que elas carregam. Com uma altura média de cerca de 1,70 m, as holandesas estão entre as mais altas do mundo. Mas o que realmente chama a atenção é sua forma física, tonificada como a de ciclistas profissionais, fruto de um estilo de vida ativo e saudável. O visual é discreto, maquiagem mínima, aparência fresca e natural. Os cabelos são presos em rabos de cavalo ou soltos de forma leve, transmitindo elegância sem esforço e uma confiança cativante. Um hábito que surpreende muitos estrangeiros é o famoso Dutch Treat, onde cada um paga o seu. Longe de ser frieza, esse costume reflete o espírito de igualdade e independência que permeia a cultura holandesa. Em encontros, por exemplo, não se espante se ela sorrir e pagar sua parte para elas. Isso demonstra autoestima, autonomia financeira e respeito mútuo. Mesmo nos relacionamentos mais sérios, muitas mantêm essa prática como uma forma de afirmar a base igualitária da relação. Forte e autêntica, a mulher holandesa também é aberta a conexões internacionais. Seu jeito direto, realista e receptivo
facilita os laços com pessoas de diferentes culturas. Portanto, se um dia você for convidado para um café e ela disser com leveza: "Cada um paga o seu no estilo holandês, aceite com naturalidade." Esse gesto representa exatamente o que elas valorizam: gentileza, liberdade e respeito. Custo de vida em alta e desigualdade social. O grande desafio da Holanda. Apesar de ser um país rico e com um sistema de gestão exemplar, a Holanda enfrenta hoje uma realidade preocupante. A desigualdade entre ricos e pobres cresce de forma acelerada, especialmente entre a população nativa. Estima-se que cerca de 14,5% da população, aproximadamente 2.200.000 pessoas, vive em situação de pobreza. E esse número continua aumentando, empurrando os mais vulneráveis para uma vida cada vez mais difícil. Contudo, o conceito de pobreza em um dos países mais prósperos do mundo assume um significado diferente. Trata-se da pobreza relativa. Isso não significa necessariamente passar fome, mas sim não conseguir manter um padrão de vida semelhante ao da maioria da sociedade. Segundo os critérios oficiais, alguém é considerado em risco de pobreza se sua renda anual for inferior a 60% da mediana nacional, ou seja, abaixo de $17.000 para uma pessoa solteira ou $38.000 para uma família com 2 filhos. À primeira vista, esses valores podem não parecer baixos. No entanto, quando comparados ao custo de vida na Holanda, em constante alta, tornam-se insuficientes. De acordo com dados do Espatistan, uma pessoa solteira precisa de cerca de $2.400 por mês, ou quase $30.400 por ano, apenas para manter um estilo de vida básico. Já uma família de 4 pessoas necessita de cerca de $4.730 mensais, o que soma $55.560 ao ano. Além disso, os altos impostos também representam uma carga pesada para a população. Um trabalhador autônomo pode enfrentar uma taxa de até 36,1%, uma das mais elevadas entre os 38 países da OCDE. Considerando os impostos sobre a renda e as contribuições para a Seguridade Social, a carga tributária total pode chegar a 70%. Para casais com 2 filhos, a média de tributação é de 29,1%, com o aumento constante dos preços básicos e os impostos elevados. Viver nas grandes cidades holandesas tornou-se um verdadeiro desafio. Em um país pequeno e densamente povoado como a Holanda, a pressão financeira é ainda mais sentida. Esse cenário não é exclusivo dos Países Baixos. Muitas cidades ao redor do mundo enfrentam dilemas semelhantes. Embora algumas famílias tenham sido forçadas a deixar os lugares onde nasceram, o número ainda é relativamente pequeno. E pessoalmente mesmo, diante de tantas dificuldades, continuo vendo a Holanda como um dos lugares mais incríveis para se viver no mundo. Holanda, o país dos homens mais altos do mundo. A Holanda é mundialmente conhecida por ter uma das populações mais altas do planeta. Atualmente, os homens holandeses têm altura média de cerca de 184 centímetros, enquanto as mulheres alcançam em média 171 centímetros, ficando atrás apenas de grupos específicos como os Tutsis de Ruanda ou os homens do Sudão do Sul. Mas nem sempre foi assim. No século XVIII, por exemplo, soldados holandeses tinham estatura média de apenas 165 centímetros abaixo da média europeia da época. Em quase 2 séculos, a altura da população holandesa aumentou significativamente, graças à combinação entre herança genética e melhorias nas condições de vida. Um estudo de grande escala realizado pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, com base em mais de 94.000 pessoas no norte da Holanda, entre 1935 e 1967, revelou que homens mais altos tendiam a ter mais filhos. Um tipo de seleção natural que pode ter influenciado essa mudança. No entanto, a genética não é o único fator. A dieta rica em cálcio e proteínas, especialmente por meio de leite, queijo e iogurte, aliada a um sistema de saúde avançado e boas condições sociais, também foi fundamental para esse crescimento físico. Nos últimos anos, porém, essa tendência começou a desacelerar.
A geração nascida após o ano 2000 apresenta uma leve redução na altura média, possivelmente devido à imigração, mudanças alimentares e novos hábitos do mundo moderno. Holanda é um paraíso seguro para ciclistas. Na Holanda, a bicicleta vai muito além de um meio de transporte. Ela representa um estilo de vida sustentável, prático e inspirador para a saúde coletiva. Apesar de ter cerca de 17 milhões de habitantes, o país abriga mais de 23 milhões de bicicletas. Um número impressionante que revela o elo profundo entre a população e o veículo de duas rodas. A geografia plana é sem dúvida uma vantagem natural, mas o sucesso da cultura ciclística holandesa vai além disso. O verdadeiro diferencial está no planejamento urbano inteligente e nos investimentos sólidos do governo. Já foram construídos mais de 35 mil quilômetros de ciclovias segregadas com semáforos específicos para bicicletas e amplas áreas de estacionamento em quase todas as cidades. Tudo isso faz com que pedalar na Holanda seja seguro, eficiente e acessível para todas as idades. É comum ver estudantes profissionais idosos e até pais com crianças pequenas em bicicletas do tipo bakfiets, circulando tranquilamente pelas ruas. Na vida cotidiana dos holandeses, a bicicleta não é apenas funcional. Ela é parte da identidade nacional e da dinâmica social. Esse amor pelas bikes se reflete também em eventos como o Dia Nacional da Bicicleta ou a tradicional corrida Amstel Gold Race, que reúne milhares de entusiastas em celebração. Para os holandeses, pedalar não é apenas uma escolha prática. É uma filosofia de vida, uma declaração de compromisso com o meio ambiente e uma forma de viver com equilíbrio, propósito e alegria. O único país sem animais de estimação abandonados. Na Holanda, é extremamente raro ver animais abandonados vagando pelas ruas. Essa realidade não é fruto do acaso, mas sim o resultado de uma política de bem-estar animal sólida e profundamente humanitária. Voltando ao século XIX, quando surtos de raiva ameaçavam seriamente a saúde pública, o governo holandês tomou medidas drásticas. Um programa nacional de esterilização foi lançado alcançando mais de 70% das cadelas abandonadas, reduzindo significativamente a população de animais errantes. Mas o esforço não parou aí. Campanhas de vacinação e exames de saúde também foram implementados para prevenir a disseminação de doenças. Hoje, os holandeses tratam seus animais de estimação como membros da família. É comum ver cães acomodados em cestos de bicicleta, acompanhando os donos por cafés-parques ou até mesmo nos transportes públicos. Esse modelo não apenas reflete compaixão, mas também demonstra que a Holanda conseguiu eliminar totalmente o abandono de animais domésticos. É um exemplo inspirador para o mundo, uma prova de que é possível equilibrar de forma eficaz a saúde pública com os direitos dos animais por meio de gestão responsável e empatia social. Moinhos de vento. O símbolo resiliente da Holanda. Os icônicos moinhos de vento da Holanda não são apenas belos cartões postais. Eles representam a força e a resiliência de um povo que lutou por séculos contra o mar. Desde o século XIII, essas estruturas imponentes desempenharam um papel crucial na gestão das águas, transformando terras alagadas em campos agrícolas férteis. Mais de um quarto do território holandês está abaixo do nível do mar, o que torna o controle das enchentes uma questão de sobrevivência. Com suas pás gigantes girando ao vento, os moinhos bombeiam água de áreas alagadas, além de servirem para moer grãos e serrar madeira. Entre todos os moinhos de Kinderdijk se destacam. Construídos no século XVIII, formam um conjunto que hoje é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. Eles são um exemplo claro da harmonia entre engenharia e arte, revelando a maestria holandesa na convivência com a natureza. Embora muitos moinhos tenham sido transformados em monumentos históricos, continuam a atrair milhões de visitantes todos os anos, oferecendo uma visão profunda sobre o patrimônio cultural e o espírito inovador que moldaram a identidade da Holanda. O leilão de flores frescas em Almere. Imagine um espaço do tamanho de 20 campos de futebol. Mas em vez de gritos e aplausos, o ar está impregnado com o perfume de milhões de flores frescas. Este é o leilão de flores de Almere, o coração pulsante da indústria florícola holandesa,
e um dos centros de comércio mais rápidos do mundo. Diariamente, milhões de flores chegam aqui. Desde as icônicas tulipas holandesas até orquídeas raras vindas da Ásia, América do Sul e África. Em poucas horas pela manhã, todas são classificadas, leiloadas e despachadas. Não por roubo, mas porque já estão a caminho dos mercados de flores em toda a Europa. Algumas flores chegam às mãos dos consumidores apenas poucas horas depois de colhidas. Mas como tudo isso acontece tão rapidamente, o segredo está em um sistema de venda único, onde o tempo é essencial. Diferente dos leilões convencionais, nos quais o preço sobe gradualmente, aqui o valor começa alto e vai diminuindo até que alguém aperte o botão. Um segundo de hesitação pode significar perder todo o lote. O ambiente no salão do leilão é tenso como uma apresentação de acrobacia. A velocidade é palpável, assim como o aroma intenso das flores. Quem será ágil o bastante para conquistar sua carga? E quem ficará apenas com o arrependimento, com mais de 100 mil metros quadrados e milhares de transações realizadas em apenas algumas horas? Esse local é mais que um mercado, é um palco onde cada segundo conta. Você consegue imaginar estar ali entre telas que piscam, sinos que tocam e decisões rápidas que definem o destino de milhões de flores, a fronteira mais curiosa entre Holanda e Bélgica. A linha divisória entre Baarle-Nassau, Holanda, e Baarle-Hertog, Bélgica, é uma das fronteiras mais incomuns e confusas do mundo. Aqui não existe uma linha reta separando os países. Em vez disso, a fronteira se entrelaça por dezenas de pequenos pedaços de terra cortando ruas, praças e até casas. Passeando pela cidade, é possível cruzar a fronteira diversas vezes sem nem perceber. Para os moradores, isso já faz parte da rotina. Mas para os visitantes, é uma experiência surpreendente. Baarle-Hertog, o lado belga, é composto por 22 pequenas ilhas de território totalmente cercadas pela Holanda. Por outro lado, Baarle-Nassau também contém pedaços de solo que pertencem à Bélgica. Ao todo, são 26 enclaves belgas espalhados em território holandês. O mais curioso é que a fronteira não passa apenas pelo solo, ela literalmente atravessa construções. Existem casas em que a sala está na Holanda e o quarto na Bélgica. Para facilitar a identificação, a linha divisória é marcada por cruzes brancas pintadas nas calçadas ruas e até nas paredes. Em cafés e restaurantes que ficam exatamente sobre a fronteira, basta trocar de mesa para mudar de país. A nacionalidade legal de uma casa é geralmente determinada pela localização da porta principal. E sim, se alguém quiser passar a viver sob outra jurisdição, basta, em alguns casos, mudar a porta de lugar. Essa geografia caótica também gerou regras peculiares. Por exemplo, cada lado precisa seguir os feriados e horários comerciais do respectivo país. Assim pode acontecer de um bar estar fechado no lado holandês, mas funcionando normalmente no lado belga. Um cenário ao mesmo tempo surreal e encantador. É justamente essa confusão fascinante que dá a Baarle seu charme único. Um lugar onde um simples passo pode levar você de um país a outro como se estivesse cruzando mundos com um piscar de olhos. Racismo e discriminação. Uma realidade difícil de aceitar na Holanda. A Holanda é frequentemente retratada como uma sociedade progressista, tolerante e multicultural. Mas será que essa imagem corresponde à realidade vivida por todos? Se você perguntar a muitos membros de grupos minoritários que vivem no país nos últimos anos, a resposta será direta: não. Comecemos com os números. Em 2022, a polícia holandesa registrou cerca de 800 crimes de ódio relacionados a racismo e xenofobia, além de mais de 4.000 casos de insultos com motivação étnica. E esses dados nem sequer contemplam os inúmeros episódios que nunca foram denunciados, muitas vezes por medo de retaliações ou por falta de confiança no sistema jurídico. E não pense que se trata apenas de comentários ofensivos nas redes sociais. O racismo na Holanda é estrutural e institucionalizado, manifestando-se de diversas formas. Um exemplo marcante ocorreu ainda em 2022, quando um relatório interno do Ministério das Relações Exteriores revelou práticas discriminatórias sistemáticas.
Funcionários negros relataram situações de isolamento, piadas racistas e até apelidos pejorativos. Um deles afirmou ter ouvido colegas se referirem aos países africanos como Reino dos Macacos. A gravidade foi tamanha que o governo holandês precisou emitir um pedido público de desculpas. Longe dos corredores do poder na vida cotidiana, a situação também choca. Em 2023, o artista brasileiro Wallace Pauw viveu um episódio revoltante. Teve sua reserva cancelada por um hotel em Amsterdã, simplesmente por ser negro. A justificativa oficial foi um ataque cibernético, mas poucos acreditaram nessa versão. O caso ganhou enorme repercussão, escancarando que muitos imigrantes e pessoas negras ainda são tratados com desigualdade, em total contraste com a imagem que o país tenta promover internacionalmente. Nem mesmo o esporte, motivo de orgulho nacional, está imune. A lenda do futebol, Ruud Gullit, já revelou que jogadores negros frequentemente são excluídos de cargos de liderança na seleção nacional e, quando nomeados, raramente recebem autonomia real para atuar. Em 2015, um grupo de torcedores foi punido por comparar jogadores negros a macacos e escravos, após a publicação de uma selfie do meio-campista Leroy Fer com colegas de equipe. A comoção foi tão grande que a Federação Real Holandesa de Futebol precisou se posicionar com firmeza contra os ataques. Em resumo, apesar de todos os avanços aparentes, a sociedade holandesa ainda não conseguiu dar passos concretos em direção a uma verdadeira igualdade. Por mais de uma década, grupos marginalizados têm lutado por leis mais rígidas e políticas mais justas. O caminho rumo a uma convivência realmente equitativa permanece longo e repleto de obstáculos. O país mais baixo da Europa. A Batalha da Holanda contra o mar. A Holanda, onde cerca de 26% do território está abaixo do nível do mar, é um testemunho vivo da engenhosidade e da resiliência humana diante das forças da natureza. Essa geografia única não só moldou vastas planícies com vilarejos pitorescos, como também influenciou profundamente o estilo de vida e a identidade cultural de um povo pequeno, mas extraordinariamente determinado. A região mais baixa, Zuid-Plaspolder, está situada a 6,76 metros negativos, tornando-se uma das áreas mais vulneráveis a inundações no mundo. Mas como os holandeses conseguiram manter o mar a uma distância segura? Tudo começa com seu imenso sistema de diques, que teve origem ainda na Idade Média, com simples montes de terra até evoluir para complexas estruturas, que hoje se estendem por milhares de quilômetros ao longo da costa. No entanto, o maior feito da engenharia holandesa foi o projeto Delta Works, concluído em 1997, como resposta ao desastre causado pelo Mar do Norte em 1953, que ceifou milhares de vidas e causou danos incalculáveis. Entre essas obras destaca-se a Oosterscheldekering, uma barreira de contenção com quase 6 quilômetros de extensão, considerada um dos maiores símbolos da engenharia moderna. Em tempos calmos, suas comportas permanecem abertas para preservar o fluxo natural da água. Mas diante de tempestades, elas se fecham automaticamente, protegendo o interior do país contra o avanço do mar. A estrutura foi reconhecida como uma das 7 maravilhas da engenharia moderna. Hoje essas construções não são apenas barreiras físicas contra a água. São marcos culturais que expressam o espírito corajoso dos holandeses. Representam um estilo de vida, uma filosofia e, sobretudo, a capacidade de criar soluções inovadoras, mesmo diante das adversidades mais desafiadoras da natureza. A estrada iluminada que parece uma pintura de Van Gogh. Você já imaginou pedalar por uma estrada que brilha como as estrelas da famosa pintura? A Noite Estrelada de Vincent van Gogh, em Nuenen. Uma pequena cidade holandesa onde o pintor viveu e criou parte de sua obra. Esse sonho se tornou realidade. Lá o artista e designer Dan Rusgaard uniu arte, tecnologia e consciência ambiental para criar uma ciclovia verdadeiramente única. Com mais de 1 quilômetro de extensão, o trajeto é pavimentado com milhares de pedras fotoluminescentes que absorvem a luz solar durante o dia e liberam um brilho suave e mágico à noite. A esse espetáculo visual se somam luzes LED integradas que formam redemoinhos luminosos
evocando o movimento das estrelas no quadro imortal de Van Gogh. Mas o que inspirou Rusgard a realizar tal criação? O desejo de homenagear a genialidade e o legado de Van Gogh, transformando a beleza simbólica de A Noite Estrelada em uma vivência tangível no cotidiano. Mais que uma simples pista, trata-se de uma obra de arte viva que conecta passado e presente, onde cada ciclista pode sentir-se parte da própria pintura do mestre do pós-impressionismo. Além do encanto estético, a estrada iluminada é um exemplo prático de inovação sustentável. Ao aproveitar a energia solar, reduz o consumo de eletricidade, combate a poluição luminosa e oferece uma alternativa de mobilidade limpa e inspiradora. Você teria vontade de pedalar sob esse céu estrelado artificial pelo menos uma vez na vida? Ou acredita que outras cidades ao redor do mundo também deveriam adotar projetos como esse para construir um futuro mais sustentável? Compartilhe a sua visão. Um amor especial pela cor laranja. Os holandeses cultivam há séculos um carinho inusitado e intenso pela cor laranja, a ponto de ela se tornar um traço marcante da identidade nacional. Curiosamente, o laranja sequer aparece na bandeira da Holanda, que é composta por vermelho, branco e azul. Então, de onde vem essa conexão tão forte com essa cor vibrante? A história remonta ao século XVI, quando William of Orange, também conhecido como William o Silencioso, liderou a revolta contra o domínio espanhol em 1568. A guerra, que durou 80 anos, levou à criação da República Holandesa, e William passou a ser considerado o pai fundador da nação. Desde então, o nome Orange tornou-se símbolo de união, liberdade e orgulho nacional. E, naturalmente, da cor laranja. Hoje, esse amor pela cor ainda se expressa com todo o esplendor durante o Koningsdag, o Dia do Rei, celebrado em 27 de abril. Nessa data, mais de 17 milhões de holandeses tomam as ruas vestidos da cabeça aos pés em tons de laranja. Roupas, chapéus, acessórios, sapatos e até os animais de estimação entram no clima. As cidades como Amsterdã e Roterdã se transformam em mares alaranjados, enfeitadas com bandeiras, fitas, balões e lanternas laranjas por todos os lados. Esse entusiasmo não se limita às celebrações nacionais. No mundo dos esportes, especialmente no futebol, o laranja é ainda mais icônico. A seleção holandesa, carinhosamente chamada de Oranje, entra em campo com seu uniforme alaranjado, e os torcedores, conhecidos como a Orange Army, formam verdadeiras ondas de cor nas arquibancadas durante a Eurocopa ou a Copa do Mundo. Das ruas às arquibancadas, dos cidadãos aos cachorros, o laranja transcende o papel de simples cor. Ele representa a alma vibrante e a essência coletiva dos Países Baixos. O governo baniu a venda de carros a gasolina e diesel. Você sabia que a Holanda está liderando iniciativas ousadas no combate às mudanças climáticas? E de maneiras surpreendentes. Apesar de seu pequeno território, o país tem atraído atenção mundial com suas políticas ambiciosas voltadas à energia limpa e sustentável. Uma das mais notáveis é o plano de eliminar completamente os veículos movidos a gasolina e diesel. Desde 2022, a venda desses automóveis está proibida. Em seu lugar, são incentivados os carros elétricos e movidos a energia solar, isentos de impostos para toda a vida útil. Mas a transformação não para por aí. A Holanda está também na vanguarda da energia solar marítima, com um projeto que inclui 15 ilhas flutuantes equipadas com mais de 73 mil painéis fotovoltaicos. Essas ilhas são peças-chave de uma estratégia que aproveita as características do território plano e abaixo do nível do mar para expandir o uso de fontes renováveis. E quanto à energia eólica, os holandeses estão substituindo os tradicionais moinhos por turbinas modernas de alta performance. A meta é instalar mais de 1.100 novas turbinas, até 2030, ampliando significativamente a capacidade de produção de eletricidade verde. Esse conjunto de medidas não só reduz a emissão de CO2, como também promove benefícios econômicos e sociais para toda a população. E a grande questão agora é quais serão os próximos passos inovadores da Holanda nessa jornada sustentável. Continue conosco, pois logo adiante você descobrirá um dos maiores desafios urbanos que o país tem enfrentado nos últimos anos.
a superlotação urbana e a pressão sobre a infraestrutura. Este é, sem dúvida, um dos maiores desafios que o governo dos Países Baixos enfrenta atualmente. E para compreendê-lo melhor, precisamos usar palavras à altura do problema. Como já foi mencionado, os Países Baixos são um país pequeno, mas com uma das maiores densidades populacionais do mundo. Quando muitas pessoas compartilham um espaço limitado, inevitavelmente surgem inúmeros problemas. Vamos começar pelo mercado imobiliário. Hoje em dia, encontrar um apartamento ou uma casa com preço acessível, especialmente nas grandes cidades, tornou-se uma missão quase impossível. Os aluguéis disparam sem parar enquanto a competição por moradia se intensifica. Em Amsterdã, conseguir um estúdio por um preço razoável é praticamente uma fantasia. Muitas pessoas não têm outra escolha senão dividir apartamentos apertados ou mudar-se cada vez mais longe dos centros urbanos. E quanto ao transporte? Se você imagina algo sempre tranquilo como a vila de Giethoorn, está enganado. Apesar das bicicletas serem o principal meio de locomoção nos horários de pico, as ruas ficam congestionadas, os trens lotados e até as ciclovias viram verdadeiros engarrafamentos sobre duas rodas. Embora a rede ferroviária holandesa seja moderna, sua expansão não acompanha a crescente demanda. Há dias em que conseguir um lugar sentado no trem é motivo de comemoração. Como se a vida diária dos moradores já não fosse desafiadora, o fluxo constante de turistas só agrava a situação. Em Amsterdã, por exemplo, recebe milhões de visitantes por ano, muito além de sua capacidade real. Com isso, o custo de vida aumenta o barulho, e o lixo se tornam insuportáveis, e muitos habitantes relatam sentir-se como estranhos em sua própria cidade. Alguns chegam a afirmar que Amsterdã se transformou em um parque de diversões gigante, onde tudo gira em torno dos turistas, enquanto a vida local é deixada de lado. E se a escassez de espaço já é um problema, expandir as cidades para resolver a crise de moradia se mostra ainda mais complexo. Muitos projetos exigem o avanço sobre o mar ou intervenções em áreas vulneráveis a inundações, o que representa um enorme risco para um país que já trava uma batalha constante contra o oceano. Um pequeno erro pode ter consequências devastadoras, ainda mais diante das crescentes ameaças provocadas pelas mudanças climáticas. Tudo isso dá uma dimensão clara dos desafios monumentais que os Países Baixos enfrentam hoje. Se você já visitou o país, conte nos comentários se teve uma experiência parecida com essa realidade. Maeslantkering, o portão contra as marés, que simboliza a maestria holandesa na gestão da água. O Maeslantkering é um dos maiores símbolos da genialidade holandesa quando se trata de engenharia hídrica e também dos sistemas de contenção contra marés mais impressionantes do mundo. Desde sua inauguração em 1997, ele protege a foz do Nieuwe Waterweg, um canal crucial que atravessa a vibrante cidade portuária de Roterdã. Parte integrante do aclamado projeto Delta Works, o Maeslantkering conta com duas portas gigantescas, cada uma com cerca de 210 metros de comprimento, equivalentes à altura da Torre Eiffel inclinada, e com peso aproximado de 6.800 toneladas. Em condições normais, essas portas ficam escondidas em docas secas às margens do rio, permitindo o tráfego marítimo livremente. Porém, quando há previsão de tempestades intensas ou aumento perigoso do nível da água, o sistema é ativado automaticamente e se fecha em menos de 2 horas. Nesse momento, as duas portas se unem formando uma barreira monumental capaz de conter a força do Mar do Norte. Todo o processo é controlado por um sistema computadorizado de alta precisão que monitora constantemente os dados ambientais para tomar decisões rápidas e eficazes. Graças a isso, o Maeslantkering não é apenas uma maravilha da engenharia moderna, mas também uma linha de defesa crucial para proteger as áreas urbanas e agrícolas dos Países Baixos contra inundações repentinas. Rijksmuseum e a obra-prima. A Ronda Noturna. Vamos mergulhar no universo da arte ao contemplar uma das obras mais icônicas dos Países Baixos. A Ronda Noturna, pintada pelo mestre Rembrandt, e hoje preservada no prestigioso Rijksmuseum. Finalizada em
1642. Esta pintura marca o auge da carreira do artista e se tornou um símbolo vívido do orgulho nacional holandês. Mas o que torna essa obra tão fascinante é sobretudo a forma inovadora com que Rembrandt combinou luz e sombra para retratar com intensidade dramática o momento em que guardas cívicos se preparam para a ação. Mais do que beleza estética, o quadro carrega uma história marcada por transformações. Ao longo de quase 4 séculos, sofreu danos significativos e até perdeu parte de sua largura original para se ajustar ao espaço de exposição. Ainda assim, sobreviveu com vigor, sendo prova viva do valor artístico que transcende o tempo. Em 2019, o Rijksmuseum iniciou um ambicioso projeto de restauração batizado de Operação Ronda Noturna. Diferente dos trabalhos discretos em bastidores, essa ação ocorreu diante do público no coração do museu. Especialistas trabalharam dentro de uma sala de vidro, permitindo que os visitantes acompanhassem cada etapa da limpeza minuciosa, a recuperação das cores e dos detalhes mais sutis. Com o apoio da tecnologia moderna, a equipe realizou escaneamentos em 3 dimensões e analisou cada centímetro da tela, garantindo que cada pincelada fosse preservada para as gerações futuras. A união entre arte e ciência e participação do público transformou a visita ao museu em um espetáculo artístico completo, uma experiência memorável para todos que passaram por ali. As tulipas e o Jardim de Keukenhof. Os Países Baixos não encantam apenas pelos moinhos que enfeitam o céu azul, mas também pela beleza comovente de campos de tulipas que florescem como uma pintura viva a cada primavera. Quando a estação chega, esse território modesto se transforma em um imenso tapete multicolorido que se estende até onde os olhos alcançam. Já imaginou caminhar entre milhões de tulipas em plena floração, com cada flor vibrante, contribuindo para um mosaico natural deslumbrante? Essa visão mágica já conquistou corações ao redor do mundo. E para vivenciar essa maravilha em sua máxima expressão, nenhum lugar é tão emblemático quanto Keukenhof, o jardim conhecido como o Jardim da Europa, situado na charmosa cidade de Lisse, e um destino imperdível para os amantes das flores. Espalhado por quase 80 acres, o parque abriga mais de 7 milhões de bulbos de tulipas plantados anualmente, ao lado de narcisos jacintos, e uma infinidade de flores primaveris. Entre o final de março e meados de maio, esse paraíso floral se abre ao público, revelando jardins meticulosamente desenhados e esteticamente harmoniosos. Curiosamente, a tulipa não é nativa dos Países Baixos. Ela foi trazida do Império Otomano no século XVI. E no início era cultivada apenas em jardins nobres, como símbolo de prestígio e riqueza. Porém, no século XVII, a tulipa despertou uma verdadeira febre, a famosa tulipomania. Durante esse período, o valor de um único bulbo, como o cobiçado Semper Augustus de pétalas brancas com listras vermelhas, chegou a ultrapassar o preço de uma casa em Amsterdã. Apesar do colapso inevitável dessa bolha financeira, o legado da tulipa permanece vivo na cultura holandesa. Hoje, ela continua sendo um emblema da identidade nacional, levando os viajantes por uma jornada que une natureza e a história. E por trás desse manto florido, o que mais os Países Baixos têm a revelar? A aventura continua. Os canais da Holanda. Você já se perguntou o que torna os canais de Amsterdã tão especiais, além de sua beleza romântica? Essas vias aquáticas artificiais que serpenteiam pela cidade como veias de um corpo vivo são uma prova da genialidade holandesa em engenharia e planejamento urbano. Criados no século XVII, período áureo da história do país, os canais não foram pensados apenas para ornamentar a cidade. Eles surgiram com um propósito multifuncional: impulsionar o comércio, fortalecer a defesa e, acima de tudo, controlar a água. Afinal, com mais de 1/3 do território abaixo do nível do mar, como os holandeses enfrentam o constante risco de inundações? A resposta está em uma rede engenhosa de quase 100 quilômetros de canais interligados por mais de 1.500 pontes de todos os estilos, desde antigas estruturas de madeira até elegantes arcos de aço modernos. Em 2010, esse sistema foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco,
consagrando seu valor técnico e cultural. Para os moradores de Amsterdã, os canais representam muito mais do que beleza. Eles ajudam a regular o clima urbano e a prevenir enchentes. Além disso, remetem à ascensão da cidade como um centro comercial global no século XVII. Quando essas águas serviam de rota vital para o transporte de mercadorias e impulsionaram Amsterdã ao status de potência comercial internacional. Tamancos de madeira, um símbolo cultural único da Holanda. Quando pensamos em um símbolo simples, porém marcante da Holanda, poucos são tão emblemáticos quanto os tradicionais tamancos de madeira, conhecidos como klompen. O que os torna verdadeiramente especiais é o fato de cada par ser cuidadosamente esculpido a partir de um único bloco de madeira, geralmente salgueiro ou choupo. Leves, macios e extremamente duráveis, esses materiais oferecem excelente resistência à lama e à água fria, permitindo que os agricultores se movimentem com facilidade mesmo em terrenos difíceis. Hoje a arte de fazer klompen continua viva como uma tradição artesanal. Cerca de 12 oficinas ainda estão em atividade em todo o país, produzindo mais de 3 milhões de pares por ano. A maioria destinada a visitantes encantados com a cultura local. Cada região holandesa possui modelos e padrões decorativos próprios, alguns dos quais são pintados à mão com incrível precisão, alcançando valores de coleção que podem chegar a milhares de dólares. Um fato curioso: os tamancos da Holanda já foram registrados no Guinness World Records pela maior parada de tamancos do mundo. Além disso, corridas usando klompen ainda são realizadas em várias vilas do país, transformando essas competições em eventos vibrantes e cheios de charme. E para os turistas, poucas experiências são tão divertidas quanto posar ao lado de tamancos gigantes de até 1,80 m de altura. Uma atração inusitada que encanta crianças e adultos. Já pensou em calçar um desses? Só de imaginar já dá vontade de experimentar. Parto em casa, uma tradição ainda viva na Holanda. Na Holanda, cerca de 1/3 das mulheres ainda escolhe dar à luz em casa. Uma taxa que permanece estável desde a década de 90. Em uma era moderna onde a maioria dos países considera o hospital como o local mais seguro e racional para o nascimento, esse costume chama a atenção por sua persistência. O segredo está na política de saúde única do país. O seguro cobre integralmente os custos do parto domiciliar, desde os equipamentos médicos até todas as consultas pré-natais. Em contrapartida, sem uma justificativa médica específica, dar à luz no hospital pode implicar em despesas consideráveis para as famílias. Mas o motivo não é apenas econômico. Imagine segurar seu bebê pela primeira vez no aconchego do seu próprio lar, um espaço onde cada canto traz a sensação de paz e familiaridade. Na Holanda, o sistema de parteiras é altamente estruturado. São profissionais treinadas que acompanham todo o trabalho de parto e ainda cuidam da mãe e do recém-nascido nos primeiros dias. Como companheiras dedicadas e confiáveis, elas transmitem tranquilidade e segurança a cada família. A cultura do café. Na Holanda, mais do que uma xícara. Na Holanda, uma cafeteria não é apenas um local para tomar um expresso. Se você busca qualidade de verdade, visite os tradicionais coffee houses holandeses. Para os holandeses, o convite "vamos tomar um café" não é um gesto banal. É um ritual cultural que abre portas para conversas profundas e laços afetivos. As opções mais queridas são o café preto puro e o café com leite espumoso chamado Koffie Verkeerd, cuja textura cremosa faz jus ao nome. Curiosamente, o café marca presença em todos os momentos, manhã, tarde ou noite, em reuniões de trabalho, festas de aniversário ou encontros com amigos. Em média, cada holandês consome cerca de 4 xícaras por dia, o que representa cerca de 8,4 quilos de grãos por ano, colocando o país entre os maiores consumidores de café do mundo. Ao contrário da pressa vista em muitos lugares, os holandeses preferem desfrutar o café com calma, sentados ao ar livre, mesmo quando o clima está frio. Além disso, o país se destaca por seus grandes festivais de café, realizados em Amsterdã e Roterdã. Neles, milhares de baristas e amantes da bebida se reúnem para transformar cada xícara em uma verdadeira obra de arte repleta de inspiração e criatividade. Obrigado por acompanhar o vídeo de hoje.
Se você achou o conteúdo interessante, não hesite em clicar em curtir e se inscrever no canal para não perder as próximas descobertas. Seu apoio é a maior motivação para continuarmos trazendo essas jornadas fascinantes ao redor do mundo. Conte nos comentários qual país você gostaria de ver no próximo episódio. E se estiver buscando mais inspiração, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Temos certeza de que você vai adorar. Mais uma vez, obrigado por estar conosco e até a próxima aventura.